A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira a PEC da anistia. A proposta estabelece que partidos não receberão punição por problemas em prestação de contas. A PEC também anistia, ou seja, perdoa as siglas que descumpriram a cota mínima de recursos ou por não destinarem os valores mínimos para candidaturas de negros ou de mulheres nas eleições anteriores a 2022. O Bruno Pinheiro conversou com a juíza Amine Haddad Campos sobre esse assunto e você acompanha agora. Esse assunto, a PEC, sobre essa própria anistia em relação às eleições, em relação às legendas que não honraram esse compromisso com as mulheres, igualdade racial, esse repasse de verba, e é um assunto que se repete, a história se repete. Como foi essa repercussão, e a senhora que tem atuado muito entre as mulheres, tem acompanhado essa luta e chegou a ser um compromisso internacional que, diante do que nós assistimos, esse compromisso não está sendo honrado, né? Isso, exatamente. É importante que a própria Jovem Pan possa se envolver nesse tema, né? Então, eu parabenizo com relação a essa iniciativa. O Brasil, ele se comprometeu internacionalmente, nós temos 2 convenções com relação à política de Estado. Essa política de Estado precisa ser executada. A pauta pró-equidade, que aí a gente pode falar tanto da questão da participação feminina, como também essas questões que são questões de enfrentamento a uma discriminação racial, precisam de fato participarem de questões que são delimitadas no Congresso Nacional, no Executivo, assim como no Judiciário. São atuações de políticas representativas dessa política global. Acontece que essa emenda à Constituição, essa possibilidade da PEC, porque nós temos aí uma emenda que foi aprovada, que é a 117, que fala do critério mínimo de 5% de destinação com relação ao fundo partidário, com relação à pauta de inclusão das mulheres. Então, se nós tivermos aqui que desobrigar permanentemente os partidos com relação a essa obrigatoriedade, com relação a essa responsabilidade, qual é a informação que nós estamos passando para o ambiente interno e o ambiente internacional? Então, o Brasil está, de fato, comprometido com a pauta pró-equidade. Nós somos signatários. O Brasil é signatário de tratados internacionais de direitos humanos. Isso nós temos a declaração desde 1948. O Brasil é signatário da Convenção CEDAW, que combate a discriminação contra a mulher, que é da década de 70. Nós temos aí também a vinculação do Brasil com relação à Convenção de Belém do Pará, que é da década de 90. Então, o que mais precisamos, de fato, no sentido de conscientizar aqueles que representam o Estado brasileiro? Nós não estamos falando de uma atuação privada, nós estamos falando de representantes do poder público. E quando eu falo em fundo partidário ou valores da campanha que são destinados com recursos públicos, maior é a obrigação de cumprir com as exigências que são constitucionais, que são dessas normativas internacionais e também da nossa legislação, que já traz especificamente a questão desse dever de equidade. Então, é muito séria a questão. Já existe diversos assuntos, a gente já acompanhou também ações que as mulheres acabam se inscrevendo, um registro de uma candidatura, só que na verdade é para tentar chegar a esse número de cota e não tem esse olhar quanto tem do homem também, e sobre o recurso chega a não receber. É necessário endurecer essa lei para ter uma fiscalização em cima disso quando há um lançamento da campanha sobre esse repasse do recurso, se é de forma igualitária ou o espaço que a mulher recebe quando vai numa campanha eleitoral ao lado de um adversário que é um homem, ou dentro da própria chapa ali que o seu colega é um homem e recebe uma estrutura totalmente diferente do que ela recebeu. O judiciário ele vem implementando vários diálogos com relação a essa questão da responsabilidade, propondo inclusive soluções, apresentando soluções em decisórios que são aí decisórios das cortes eleitorais.
É importante dizer que, infelizmente, nós precisamos de políticas específicas. E essas políticas, elas são executadas principalmente pelo Executivo. Nós temos também uma dinâmica de compromisso com relação ao Congresso Nacional, que é para inserir uma normatividade sistêmica que venha cumprir com esses deveres. Infelizmente, as mulheres têm pouco acesso aos direitos das mais diversas situações específicas com relação a essa inclusão nas cúpulas de poder, né? Nós temos dificuldades, e aí nós podemos citar várias questões, né? Inclusive estatística com relação à participação de mulheres no Congresso Nacional, no Executivo, no Judiciário, na cúpula do Judiciário. Logicamente, nós temos aí um grande caminho a percorrer. Mas é muito importante que, ao menos, uma política de Estado seja, de fato, alcançada. Então, eu espero que essa pretensão dessa emenda à Constituição, essa PEC, que apesar de já ter recebido a análise da Comissão de Constituição e Justiça pela aprovação, venha de fato a ser rechaçada em plenário, quando em votação. Esperamos que o Brasil passe a devida informação de que está compromissado, que é de fato comprometido com essa pauta inclusiva e, portanto, da equidade entre homens e mulheres. É necessário a senhora ver uma chance de uma ginástica, de uma movimentação para chamar a atenção antes de ser levado em plenário novamente, para que seja revertido esse resultado? Existe tempo ainda para se reverter isso? Com certeza. Desenvolver uma pauta com audiências públicas nesse diálogo se faz fundamental. É importante envolver a sociedade para que a sociedade possa entender qual é a repercussão de uma normatividade como essa, qual é o efeito de uma norma como essa. Não responsabilizar é o mesmo que invisibilizar o feminino. É o mesmo que dizer que não há a necessidade de investimento nesse fundo específico para a inclusão de mulheres. É a mesma coisa que dizer que esse fundo partidário fica sob diversos controles e interesses que não essa pauta da participação de mulheres. Então é importante falarmos a respeito do efeito de uma PEC como essa, que é a PEC 09, agora de 2023. Então, chamar para uma audiência pública é fundamental. Chamar no sentido de mídia, trazer à mídia a questão da repercussão, da consequência de uma normatividade como essa também se faz fundamental. Todos nós temos um dever público a cumprir. Qual é esse dever público? Nós temos uma pauta que é inserida pela Constituição como sistema normativo máximo, que fala da igualdade, que fala da isonomia, que fala da equidade no sentido mesmo de acesso à justiça no sentido amplo. Quando eu falo acesso à justiça, não é só acesso ao judiciário. Acesso à justiça como valor. Acesso à justiça como representação social de um dever de Estado, da comunidade, da sociedade, um dever de todos nós. Então, é fundamental que cada vez mais, aqui eu parabenizo a Jovem Pan pela iniciativa, mas que todos possam, de fato, trazer qual é a consequência de uma normatividade como essa, frente a todos os objetivos que o Brasil assumiu o dever de cumprir. Essa que é a questão.